Fala pessoal, o clima esquentou em Brasília e a gente precisa dar nome aos bois. Flávio Oliveira e Gerson Camarote escancaram a vergonha que o Congresso aprovou nessa dosimetria de penas, um verdadeiro presente para quem tentou destruir nossa democracia. Mas o Lula pode estar preparando o contra-ataque, a ida de Jorge Messias para o Ministério da Justiça. Se isso rolar, é cheque-mate no Alcolumbre e na bancada bolsonarista que quer ver a Polícia Federal de joelhos. Vamos entender esse xadrez? Eu acho que um pouco a decisão, pelo que estamos vendo da reação do presidente da República, é efetivamente esperar, tocar a agenda de interesse dele, do governo, de interesse político, de interesse eleitoral nesses primeiros dias, para tomar a decisão que vier. Agora, sobre a mesa, várias possibilidades. Há conselheiros que recomendam esquecer a indicação ao Supremo Tribunal Federal, esquecer a briga com o Senado e tocar adiante o governo nessa reta final de terceiro mandato e, portanto, a campanha da eleição. Há quem defenda que ele indique rapidamente um outro nome e com ênfase numa mulher ou numa mulher negra para, primeiro, aumentar a diversidade no Supremo Tribunal Federal, algo que já é desejável há muito tempo e contra o que Lula resistiu nesses primeiros 3 anos, mas também para levar algum tipo de constrangimento à Casa Legislativa no que diz respeito a uma nova rejeição. Outro ponto que se discute nos bastidores é a possibilidade de Jorge Messias ser transferido da Advocacia Geral da União, onde ele parece já ter se declarado desconfortável, em razão, inclusive, de uma tensão que está evidente também, não só em relação a senadores que o reprovaram, mas em relação a ministros do STF que teriam restrições à própria entrada, salvo André Mendonça, que se expôs muito intensamente na campanha pró-Messias. Ele sairia da AGU para o Ministério da Justiça. Isso foi discutido ontem e apareceu também como uma espécie de puxão de orelha de Lula a Jacques Wagner, que indicou o atual ministro, Wellington Lima e Silva. E hoje, essa mensagem, essa postagem de Jorge Messias foi interpretada por gente dos bastidores do poder como tendo sido um sinal de pacificação para que, se essa transição no MJ acontecer, não produza rusga com Jacques Wagner, que tem aparentemente uma influência nesse momento na pasta. Os próximos dias serão reveladores de se efetivamente a calmaria vai se restabelecer ou se a gente continuará com esse mar ressacado dos últimos dias, Beth. Quero ouvir do Camarote, porque, Camarote, se essa promulgação, a oficialização não for feita pelo presidente Lula, vai ser feita pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E é uma questão de tempo também para o Supremo avaliar tudo isso, né? Vamos lá, Beth, algumas questões importantes. A primeira, o presidente Lula não vai promulgar, não vai mesmo, ele quer marcar uma posição política em relação a isso. Colocar esse desgaste na conta do Congresso Nacional e especialmente do senador Davi Alcolumbre. Por que isso? Porque vai virar discurso, inclusive, do palanque eleitoral. Você tem um segmento da população que quer essa dosimetria, queria até anistia, e tem um segmento da população que não aceita isso. Então, o governo vai trabalhar justamente com esse segmento. A questão da tentativa de golpe de Estado volta ao palanque de 2026, vai ser um tema de campanha. E aí você tem o presidente Lula e o PT marcando posição em relação a isso. A questão que sinaliza para essa tentativa de golpe de Estado e sinaliza para o futuro também. Então acaba sinalizando movimento. Tudo bem, você vai ter uma tentativa de golpe de Estado, já tem uma pena menor. No futuro isso pode ainda ser reduzido. Ou seja, abre brechas para flexibilizar talvez o crime mais grave, ou talvez não, o crime mais grave que se tem contra a democracia. O
porque objetivamente incentiva sim a formação de grupos, acampamentos, motins na direção de desestabilizar governos futuramente. É um risco muito grande em relação a um país que ganhou reputação internacional pela defesa da democracia através de investigação, denúncia, julgamento e condenação dos responsáveis. Mas não para por aí. Se ontem já houve essa derrota de Lula, do Supremo Tribunal Federal que julgou, da PGR que denunciou, da Polícia Federal que investigou, de boa parte, a maioria da sociedade brasileira que defende a democracia e condenou e condena a anistia, afora isso, o movimento por anistia total, plena, ele continua. Ele está expresso no compromisso de campanha de pelo menos 3 pré-candidatos à presidência, além de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, e ele permeou vários discursos ontem durante a votação no Senado com o compromisso de avançar na agenda da anistia. Portanto, tudo que se festejou em relação a finalmente a democracia brasileira punir crimes contra o Estado Democrático de Direito está indo por terra neste primeiro quadrimestre ou na virada para o segundo quadrimestre de 2026, menos de um ano depois. Gente, o que a Flávia Oliveira e o Camarote trouxeram é de indignar qualquer um que preza pela justiça. O Congresso está tentando, na mão grande, aliviar a barra de golpista. Essa tal dosimetria aprovada é um escárnio. É como se estivessem dizendo que tentar um golpe de Estado no Brasil não é tão grave assim. A Flávia foi certeira. Isso é um incentivo para novos motins e acampamentos antidemocráticos. E não se enganem, a direita não vai parar por aí. Caiado, Zema e o clã Bolsonaro já estão usando a anistia como bandeira de campanha para 2026. Eles querem apagar o rastro de destruição que deixaram. É a institucionalização da impunidade, um retrocesso que joga no lixo todo o trabalho sério da Polícia Federal, do STF e da PGR. Estão tentando derrubar a reputação democrática que o Brasil suou para reconstruir lá fora. Mas o Lula não é bobo. O Camarote deixou claro que o presidente não vai carimbar essa vergonha. Ele vai deixar o desgaste todo no colo do Alcolumbre e do Congresso. É posição política, e no meio desse mar ressacado surge a peça-chave: Jorge Messias. A saída dele da AGU para o Ministério da Justiça seria um movimento mestre. Por quê? Porque o Messias tem a confiança total do Lula e não tem medo de enfrentar essa pressão que vem do Senado. Colocar ele na justiça é blindar a Polícia Federal contra essa tentativa desesperada dos bolsonaristas, muitos envolvidos até o pescoço no caso Master, de enfraquecer as investigações. É o governo dizendo: vocês podem tentar mudar a lei, mas a polícia vai continuar trabalhando. O que está em jogo aqui não é só uma troca de ministros, é o futuro da nossa democracia. Ou a gente aceita que criminosos que atentaram contra o Estado sejam anistiados por conveniência política do Alcolumbre, ou a gente parte para cima. A indicação de uma mulher negra para o STF, como citou a Flávia, também seria um passo gigante para diversificar um tribunal que ainda resiste ao Brasil real. Lula está jogando parado agora, esperando o tempo da política, mas o recado está dado. Se Messias assumir a justiça, o plano da extrema-direita de desidratar a Polícia Federal vira fumaça. É cheque-mate. A gente precisa ficar de olho, porque essa turma da anistia quer transformar o crime mais grave da nossa história em erro de percurso. Não passarão. E você, o que acha desse movimento? Jorge Messias na justiça é o caminho para frear o Alcolumbre? Comenta aqui embaixo.